Chegamos, Kaique. Para o Brasil e para o mundo. Em mais um cast arretado e hoje espetacular. Cara, era um dos episódios mais esperados aqui do podcast. E é uma alegria pra gente receber a doutora Érica hoje aqui. Obrigado por ter vindo aqui. A satisfação é minha de poder falar de bristofilia, de trazer ao público conhecimento de algo tão grandioso. Sim. Né, que existe entre nós e que muitas das vezes a gente não tem conhecimento do nome científico, mas que a gente vê acontecendo em nosso meio, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade mais uma vez. Érica, o que é hibristofilia? Bom, hibristofilia é uma parafilia, ou seja, quando nós somos crianças, né, a gente passa por alguns momentos na vida e aí, com 12 anos, mais ou menos, a gente meio que escolhe mesmo que essa escolha seja de forma inconsciente, a gente escolhe qual vai ser o objeto do nosso prazer. E isso vai se dar em virtude das experiências que a gente já teve na vida. E aí cada um vai escolher uma coisa, né? Então tem gente que vai escolher exatamente o bandido, né? Que vai escolher esse homem que vai satisfazer o seu desejo sexual. Mas tem outras escolhas também, porque as parafilias são catalogadas em mais de 500 até hoje. E tem, por exemplo, gente que gosta de bater, de apanhar, de nariz, de muitas outras peculiaridades. Existem muitas, né? Então, entre estas parafilias, nós temos a hibristofilia. É importante dizer também que existem algumas coisas que são tratadas com transtornos, que são quando faz mal a outra pessoa. E o que é isso? Por exemplo, o voyeurismo, quando você se satisfaz sexualmente vendo outras pessoas. Então, são coisas que são parafilias, mas são transtornos, porque faz mal a uma outra pessoa. Então, se eu gosto de bater e você gosta de apanhar, e a gente combina isso entre a gente, está tudo certo. Mas se eu gosto de bater e você não gosta de apanhar, então aí já está ferindo um direito alheio. Então, aí já se transforma em um transtorno. Quando é que você se depara com a hibristofilia? Realmente, isso é um caso de hibristofilia? Eu encontrei esse nome de hibristofilia, né? E como eu tenho conhecimento em outros idiomas, eu vi que no Canadá existiam alguns artigos científicos com isso, né? Livros eu não consegui nenhum, mas artigo científico tinha. E lá já falava sobre essas relações de mulheres. E aí eu comecei, na internet tinha pouca coisa, mas aos poucos a gente vê muito mais. Por exemplo, hoje no TikTok, se você colocar mulher de preso, aí elas estão lá, né? Fazendo os vídeos, colocando como é o dia a dia, a roupa que tem que ir, estou indo ver o meu amor, e aí ela coloca o jumbo, né? Que é aquela sacola transparente com tudo que pode entrar. Elas colocam tudo aquilo e elas colocam o cotidiano. Mas, mesmo assim, eu sei que isso é hibristofilia, mas com o nome de hibristofilia não está. Né? Então, a literatura hoje, raramente, ela chama de hibristofilia. Precisa ser algo muito específico, realmente. O mais comum é amor bandido. É amor bandido, é conhecido como a síndrome de Bonnie e Clyde. Né? Puxando já um caso que a gente citou agora há pouco, Érica. No caso de Klein e Bonnie. Certo. Aquela relação, era isso, ela que gostava da adrenalina, a chegar até um ponto da história dela ser mais cruel do que ele. A hibristofilia, né? Tá presente ali naquela relação, e a atitude dela a gente pode entender como querer dar orgulho ao bandido, ou seja, você é bandido, está comigo e eu vou te fazer ter orgulho de mim, das minhas atitudes, eu sou corajosa tanto quanto você, né? E no padrão dessas mulheres aí, assim, como é a persona delas? E aí vai variar dos mais diversos possíveis, de mulheres ricas, livres, casadas, com filhos, família estável, tem de tudo? De tudo, de verdade. Inicialmente, né, as pessoas acham que mulher de presa é mulher descabelada, desdentada, pobre, sem estudo, né? E ao longo das minhas pesquisas eu fui vendo que não é. Inicialmente, eu posso dizer assim que eu tive foi uma bênção mesmo ser amigas de mulheres hibristófilas, advogadas criminalistas, porque como minhas amigas, né, elas compartilhavam comigo essa relação, mesmo sem saber que eu era pesquisadora e eu estava ali como amiga delas, né? Então, eu publiquei o caso delas nesse livro, com outros nomes, claro, né? E, assim, para mim foi muito interessante de poder entender de perto, né? Que eram mulheres que você pensa assim, poxa vida, advogadas, né? Tem curso superior, ela entende, ela não consegue dividir isso, né? Quando eu vejo que também tem outras que não são assim. Então, não é toda advogada criminalista, são algumas que são hibristófilas,
né, que elas realmente não conseguem fazer essa divisão. E ali se relacionaram com estes homens e tiveram assim uma mistura do profissional com o pessoal e foram embora, né? Isso aí é advogadas. E como eu estava falando, inicialmente eu pesquisava só mulheres e só advogadas, inicialmente, que eram as que eu conhecia, e depois aí eu conheci enfermeira, que eu coloquei aqui, tem o juíza, Juíza? Missionária. Missionária também. Missionária, sério? Então, os casos estão aqui nesse terceiro livro, que são os outros atores do sistema penal carcerário, né? Só para dar uma olhadinha aqui para ter mais. Nós temos aqui os atores, eu tenho agente socioeducativo, assistente social, carcereiro, guariteiro, juíza, missionária, oficial de justiça, policial penal e professora. Além desses aqui, eu já recebi outros, né, como eu disse agora, de enfermeira, de psicóloga também. Então, assim, é algo que as pessoas se atraem, chegam assim no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, cartas, as pessoas me mandam relatos e, assim, a minha necessidade de estudar mais profundamente, e hoje eu sou graduanda em psicologia, é porque chegou um ponto de que as pessoas diziam assim, não, você é quem fala disso, é quem sabe disso, então me dá um diagnóstico, eu sou Hibristófilo, eu gosto disso, então é uma responsabilidade muito grande, porque Sim. eu sou somente uma advogada criminalista que pesquisa, né? Entendo. Érica, a gente traçou meio que um perfil das mulheres, já determinando que não existe um perfil específico, Um padrão, né? padrão. Sim. Mas em relação aos casos, qual foi o que te mais chamou a atenção, ou o que mais te chocou, o que mais te deixou surpresa? O que é interessante é que a cada nova entrevista eu fico mais surpresa com as coisas que me contam. Então, quando eu acho que eu sei tudo, eu ainda não sei nada, né? Porque assim vão chegando relatos, por exemplo, as minhas pesquisas elas são feitas principalmente Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que são os lugares onde eu atuo como advogada criminalista e tenho esse acesso pessoal às entrevistadas. Mas assim o fato das mulheres me mandarem esses relatos pelo Instagram, cartas chegarem até a mim, e agora recentemente também um italiano entrou em contato comigo para fazer o relato dele, né? Então assim são coisas que me surpreendem. Então todas as vezes eu fico, poxa vida, aconteceu isso quando uma mulher me conta, por exemplo, que ela programou a fuga do marido, né? Quando elas me contam que elas estavam lá quando tinha uma rebelião, são todas as coisas assim que eu fico, né? E eu na minha seara de pesquisadora de campo, né? Muitas das vezes eu estou em alguns lugares. Outro dia uma moça falou comigo que queria, eu quero te dar entrevista, e eu tenho 3 amigas que querem também falar da vida. E eu fui até a casa dessa pessoa, sem que eu soubesse previamente, né? E aí quando eu entrei, na casa não tinha cadeira, né? Que é uma coisa até que a gente ri, né? Que o preso, ele não bota cadeira porque ele é acostumado que não tem cadeira lá, então ele fica de cócora, né? Aí eu cheguei lá, ela falou, não tem cadeira não. Eu disse, não, tudo bem, tudo. Aí eu vou lá, né, com elas também, senta ali. E aí, daqui a pouco, eu estava assim, encostada na parede, né, com os lápis, e elas contando as histórias. Daqui a pouco alguém chama, fulana, vem cá, quero uma de 5. Aí eu, como assim? Ali mas eu escutando, né, escutando o relato das meninas e ouvindo, né? Ela entrava e depois saía. Depois, aí fulana, e aquele negócio, aí ela vinha, e teve um episódio bem engraçado, que ela veio, chegou aí, testou um secador assim, né? Não, esse secador tá ruim. Não, esse secador não quero, não. E depois eu entendi que ali era um ponto de venda de drogas. Estava numa boca de fumo. Exatamente, eu estava numa boca de fumo, sem que eu tivesse consciência prévia disso, né? Mas assim, eu passei o dia ali e eu falei, nossa, se a Meu polícia... Jesus do céu. Então, assim, mas isso é o que a gente vive, né? Quando a gente faz pesquisa de campo. Finalmente tudo se passou bem, né? Nenhuma outra facção invadiu aquela boca, a polícia não chegou lá, deu tudo certo, mas para você ver, né? Eu já viajei muitos quilômetros para outro estado para ouvir a história de um rapaz que trabalhava numa carceragem, que ele era filho de funcionários públicos federais, e ele, com todo o sofrimento dele, ele disse, eu te chamei aqui para eu te contar a minha história e te comprar livros para dar para a minha psicóloga, para que ela possa ler e me entender, porque com você eu consigo conversar, e com ela não, porque ela não Caramba. sabe disso. Então, assim, isso para mim não tem preço.